Olá, Labers, eu sou Taula Lamentano. E eu sou o Márcio Raschkowski e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. E confira conosco as notícias dessa semana. Arrastão em São Paulo. Prédio na Vila Mariana é invadido por bandidos armados. Saiba como manter o seu condomínio mais seguro. Explosão em Campos do Jordão. Equipamentos a gás pedem cuidados específicos. Síndico Lab e Eletromídia promovem o primeiro encontro sobre comunicação para síndicos profissionais. E a cidade de São Paulo segue em expansão e verticalização. Desde 1995, o aumento da área construída equivale a 2.000 prédios do tamanho do Copan. E ainda temos as perguntas da audiência e as nossas dicas culturais. Fique com a gente e confira. Na semana passada, um condomínio de alto padrão aqui em São Paulo, na Vila Mariana, foi invadido, o famoso Arrastão. E o Síndico Lab foi até o bairro da Zona Sul de São Paulo para entender melhor esse caso. Eu recebi que fica a uma quadra aqui do nosso prédio e eu recebi com muita preocupação, que a gente tem visto que principalmente aqui na Vila Mariana e Vila Clementino, que são muito próximos, a gente tem aumentado esse índice. Assim, sempre que acontece algum fato que tenha, principalmente que tenha envolvimento de segurança, aí tem um misto de preocupação, um misto de falar, pô, como é que está o nosso sistema de segurança? Nós temos um sistema de segurança que é vulnerável ou não? O que a gente está fazendo? Estamos fazendo os testes, aí vem toda à tona uma série de questionamentos sobre o condomínio. O morador só se preocupa quando acontece alguma coisa. No nosso caso aqui, foi interessante que eu tenho um grupo de WhatsApp com quase 60 pessoas aqui no prédio, nós temos 40 apartamentos aqui e 60 participantes. Eu soltei umas regras básicas, que eu tenho uma regra de segurança aprovada em 2011. E eu sou síndico aqui há 31 anos nesse prédio, como síndico residente. E fui deixar claro algumas coisas. Uma delas, porque a gente tem, revendo a segurança, a gente fala, olha, eu não aceito o telefone de fora pedindo para entrar no prédio. Fala, olha, abre o portão para mim. Não é aceito. Somente aceito internamente. Então nós temos 40 moradores, os 40 moradores aqui são responsáveis também pela segurança. Tá? E, do outro lado, forçou-nos revisar os sistemas que a gente tem de segurança dentro do prédio, quer seja de câmeras, quer seja de monitoramento externo, quer seja de como é que eu vou lidar com um controle. Eu acho importantíssimo a gente fazer parte do contexto da sociedade naquele bairro em que você mora e nós especificamente aqui, nós fazemos parte bastante ativos da Vizinhança Solidária, fazemos parte do CONSEG, que o CONSEG da Vila Mariana e Paraíso é bastante ativo e a gente leva, e nós somos um participante bastante ativo para que a gente, buscando melhorias. Com relação a esse assalto que houve na Vila Mariana, nos chamou a atenção, porque é uma modalidade que nós temos observado que tem sido pouco utilizada pelos bandidos. Porque, na verdade, nós temos dois tipos de modalidades de assalto de condomínio. O primeiro é o assalto pontual, onde um ou dois indivíduos entram no prédio e cometem o furto qualificado mediante arrombamento, que é 96%, 97% dos assaltos. E o segundo é o arrastão, que é exatamente o que aconteceu na Vila Mariana, onde várias pessoas entram no condomínio, rendem a portaria e assaltam várias unidades simultaneamente. Então, representa de 3% a 4% dos assaltos em condomínios. Então, nos surpreendeu porque havia um tempo já que não havia essa modalidade aqui em São Paulo. Mais de 90% das invasões dos condomínios para efeito de assalto ocorrem pela porta da frente. É uma situação até interessante, né? E quando eu digo porta da frente, quer seja entrada de pedestre, quer seja entrada de veículos, okay? Principalmente nos condomínios verticais, os condomínios de prédio, né? E o que vimos nesse caso especificamente, onde houve uma possível clonagem, né? Não se sabe exatamente
se o controle foi clonado ou se alguém passou o controle para uma pessoa estranha que acabou utilizando desse controle. Então, tem as duas hipóteses, né? Não se descarta nenhuma nem outra. Existem no mercado hoje equipamentos, né, controles que teoricamente são anticlonagem, mas nenhum é 100%, nenhum acaba sendo inviolável. Existe sempre a vulnerabilidade nesse sistema de controle. Pois é, Márcio. Semana passada, aqui no Síndico Lab News, a gente já deu uma notícia ruim, né, onde o porteiro faleceu. Tá bem complicada a questão de segurança, algo que os condomínios têm que se preocupar de verdade, né? Nesse caso, da Vila Mariana, foi uma quadrilha especializada, eles certamente estudaram o condomínio, se prepararam, devem ser os antigos assaltantes de banco, que agora preferem assaltar condomínios, porque é mais fácil, é mais rápido e o risco para eles diminui. Então a gente precisa ficar esperto, precisa investir em tecnologia, em treinamento, para evitar esse tipo de ocorrência. É uma boa dica fazer a famosa análise de risco, para saber qual é o risco que pode ocorrer ali nas redondezas, né, na proximidade do condomínio, e atuar com bastante severidade no tema. Conversando com um amigo meu que é delegado, ele falou que os bandidos eles são preguiçosos e que naturalmente eles estudam, fazem uma análise bem profunda de cada prédio que eles querem eventualmente invadir, e quando eles percebem muitas barreiras, eles vão para o próximo, eles deixam esse de lado. Então, o investimento faz toda a diferença. É isso. Márcio, outra notícia que deu o que falar no noticiário essa semana foi a explosão de um prédio em Campos de Jordão. A origem da explosão ainda está sendo estudada, já que o prédio foi periciado, mas o laudo ainda não está pronto. Uma perícia preliminar apontou que um vazamento de gás pode ter ocasionado a explosão. O Síndico Lab News entrevistou um fabricante de aquecedores a gás para saber quais são os cuidados necessários para evitar que uma situação como essa se repita ou aconteça. Confira. Os riscos principais envolvendo aparelhos a gás são dois. Um é o próprio gás combustível, né? E o outro são esses produtos da combustão. Nenhum dos dois pode vazar para o ambiente. E isso é garantido a segurança com essas manutenções periódicas e também o morador ficando atento a qualquer anormalidade no funcionamento dos aparelhos. Então, qualquer tipo de cheiro forte, ruído estranho ou anormalidade no funcionamento, esse aparelho deve ser desligado, o gás fechado através do registro de bloqueio e contatado ou um serviço de assistência técnica ou a companhia de gás ou, no caso de cheiro forte, o Corpo de Bombeiros. A inspeção ela engloba não só o aparelho, como os requisitos da instalação. Estado de conservação dos dutos ou das conexões de água e gás. Muitas vezes o problema está ali, né? Seja porque esse material se deteriorou com o tempo, principalmente os dutos são muito sujeitos à fadiga do material, porque passa ar quente, depois esfria e etc. Começa a abrir pequenos furos, eles também ficam sujeitos a algum esbarrão na hora da limpeza e que podem causar danos. Nas conexões de gás, por exemplo, um dos itens muito negligenciado é o regulador de pressão, que é um dispositivo para que garanta que o gás seja fornecido na pressão adequada, e esse item normalmente ele tem validade de cerca de 5 anos. Então ele tem que ser periodicamente vistoriado e, quando necessário, substituído. No caso de uma longa ausência, o ideal seria que todos os registros de gás sejam fechados antes de sair da residência e, ao retornar, de qualquer modo, tomar a providência de abrir janelas, etc., para arejar o ambiente antes de ligar qualquer aparelho. Não existe a possibilidade de fazer a instalação de um aparelho a gás por si mesmo. A NBR 13103, que é a norma de instalação de aparelhos a gás, diz que toda instalação deve ser realizada por um profissional devidamente qualificado, ou seja, alguém que foi treinado por isso, ou por uma instituição de ensino competente, ou por um fabricante de um aparelho. E esse profissional, além disso, ele tem que estar sob a supervisão de um profissional habilitado, que é alguém que tem a responsabilidade técnica por aquele serviço. Então,
nenhum aparelho a gás, seja aquecedor, seja fogão, pode ser instalado diretamente por uma pessoa que não foi devidamente qualificada para isso. Na verdade, Taula, o importante é a gente fazer manutenção de tempos em tempos nesses equipamentos. E tem gente que fica 15, 20, 30 anos sem fazer manutenção, e aí é um perigo mesmo, é uma bomba relógio. Cabe aos síndicos tentar coletivamente fazer essas inspeções em todos os equipamentos. Não é fácil, mas é uma tarefa para a gente colocar aí na nossa agenda. E além disso, para a renovação do ABCV, precisa do famoso teste de estanqueidade da rede de gás, necessário, obrigatório para manter em dia todos os itens obrigatórios do condomínio. Então, tem que fiscalizar. É isso aí. Bom, Itaú, a gente sabe como a comunicação é fundamental para a profissão do síndico profissional, né? Aliás, você é craque nesse assunto. E essa semana, o Síndico Lab, em parceria com a Eletromídia, ofereceu um workshop de comunicação com foco nas telas da Eletromídia. Foi um evento bem bacana, de muita troca de experiências. Afinal, o elevador, né, é o lugar que as pessoas param para ler notícia. Oi, pessoal, a gente está aqui na Eletromídia hoje, na nova sede do nosso patrocinador, e viemos aqui para um workshop de comunicação para síndicos profissionais. Débora, explica para a gente, por favor, qual é a importância de fomentar esse tipo de encontro para síndicos profissionais? Olá, tudo bem? A ideia é exatamente essa, encontros, bate-papo, trocas, boas práticas. Quanto mais pessoas utilizando telas de comunicação da forma mais assertiva possível, mais profissional fica o mercado, mais assertiva é essa gestão e acaba, acho que, facilitando muito o dia a dia do síndico. Além da Débora Dubin e do Josimar Santos, nosso head de marketing do Síndico Lab, fechou o time de hosts a síndica profissional Larissa Lacerda. Larissa, conta pra gente o que você achou da troca que aconteceu hoje aqui. Olha, eu vim aqui para contribuir, mas eu acabei aprendendo mais do que contribuindo. O pessoal tem uma bagagem incrível de comunicação, cada um com seu perfil, cada um do seu jeitinho, e um pouquinho do conhecimento de cada um agregou para que a gente tivesse esse encontro nessa tarde aqui e puder levar para casa um pouquinho da bagagem de cada um para acrescentar lá nos nossos condomínios. Foi muito legal e bem proveitoso para todo mundo que estava aqui presente hoje. Eu também adorei. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Um abraço, Síndico Lab. É verdade. E essa ideia de ter as telas dentro do elevador ajuda muito o síndico a se comunicar bem, a manter os condôminos, e não só os condôminos, as pessoas que vêm visitar o condomínio também antenado do que está acontecendo. Além de ser uma boa ferramenta para o síndico se comunicar com os seus condôminos, também é uma boa ferramenta para o síndico propagar a sua própria imagem, a sua marca. Eu sou fã da Eletromídia, eles ajudam bastante a gente aqui no Síndico Lab, mas acima de tudo é uma ferramenta de comunicação rápida, efetiva, você dá o recado ali, faz sua propaganda e fica todo mundo feliz. Já tem algumas coisas prontas que já pode baixar, usar. O síndico pode usar o QR Code para um comunicado mais longo, só fazer a chamada ali na tela. Eu uso bastante, Márcio, super indico para comunicação, é bem relevante. A gente tem uma comunicação rápida e a tela funciona bem. Boa. Márcio, e você que gosta do centro, sabia que a cada 5 dias a cidade de São Paulo constrói o equivalente a um prédio do Copan? Muita coisa, né? E esse dado é um estudo da Universidade de São Paulo, que foi feito com o apoio da Prefeitura, onde analisaram os IPTUs desde 1995 até 2023. Pois é, a gente não percebe, né? Porque a cidade é enorme e muito espalhada. Mas é incrível ver tanto prédio subindo em São Paulo, sinal que ainda teremos trabalho para a gente, né? Para os síndicos profissionais, para as administradoras, para os advogados. É como eu sempre digo, é um mercado que não enxerga a crise, é um mercado que só cresce. Realmente, as construtoras estão a todo vapor, entregando prédios novos, os antigos também precisando de cuidado,
não falta bons contratos para pessoas que querem se capacitar e entrar nesse mercado de condomínio, né, Márcio? E aqui em São Paulo, tem alguns bairros em especial que vivenciam esse exato momento, um boom imobiliário incrível. Pinheiros, Vila Madalena, Pompeia, Brooklyn, um prédio em cima do outro. Hoje, por coincidência, na hora do almoço eu estava lá na Globo e chegou uma pergunta, justamente de uma vizinha reclamando do tanto de obra que ela vai ter que aguentar. E eu respondi, olha, se tem alvará, se a prefeitura autorizou, respira fundo, aguenta firme, porque vai valorizar a sua casa. E os síndicos comemoram. Muito trabalho pela frente. É isso aí. Bom, agora vamos prestigiar a nossa audiência, né, com as perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais essa semana. A primeira pergunta de hoje é sobre um caso que aconteceu com o Johnny Garbin, um amigo nosso. Ele bateu o carro no portão do condomínio, mas lá diz ele que não há nenhuma placa de altura máxima na garagem. E ele pergunta, eu preciso pagar essa conta ou fica para o condomínio? Lembrando que ele estava com um carro de passeio, um carro utilitário, mas de passeio. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser observada, Márcio, é se tem alguma regra escrita no regulamento. Se não tem nada, teria sido bem importante, isso é algo para os síndicos se atentarem, colocar uma plaquinha ali do limite da altura para quem está entrando, tá atento. Eu acho que se ele estava com um carro de passeio, se não tinha nenhuma placa, nenhum detector de altura, o prejuízo fica para o condomínio, não fica para ele, não. A comunicação faz parte de uma boa gestão, inclusive no portão. Boa. Bom, e a próxima pergunta é do Bruno Gomes. Ele quer saber o que fazer quando o síndico não cuida da segurança. Segundo ele, o prédio dele não tem nem o VCB, Márcio. Olha, Paula, ao invés de criticar o síndico, que eu não conheço, não sei as circunstâncias, não sei o caixa do condomínio, o que eu prefiro fazer? Montem um grupo, ofereçam ajuda para o síndico, para a administradora e façam acontecer. Às vezes o síndico precisa só de ajuda, de apoio, às vezes ele está perdido. Então, como primeira medida, oferece ajuda, monta um grupo e vai atrás do ABCD. Você falou de um tema muito importante, às vezes falta caixa. E aí os condôminos fazem parte disso, né? O síndico às vezes apresenta aquilo que é necessário que seja feito, mas que seja viável, para que seja viável tem que ter verba. Então, ótima dica, achei excelente fazer uma comissão e tentar ajudar a entender o que está acontecendo para a segurança caminhar de forma boa para todo mundo. Foi um comentário meu baseado na boa fé, né? Imaginando que o síndico está de boa fé, o conselho também, que precisam de ajuda, de apoio. Se não for isso, aí o próximo passo, abaixo-assinado, destitui o síndico, escolhe outro e toca a vida. Mas sempre vamos começando, tentando entender o real motivo, porque às vezes começa uma guerra no condomínio, né, Márcio? E as pessoas nem sabem efetivamente qual é o problema. Então a sua dica muito valiosa. E agora, o nosso momento, a hora de dar aquela dica incrível para que os síndicos e síndicas que nos assistem também possam ter uma boa sugestão para descansar no final de semana. Bom, a minha dica para essa semana, aliás, para o final de semana, funciona sábado e domingo, é um bar chamado Jazz Bee, que fica na Rua General Jardim, no centro. Tem os horários que toca jazz ao vivo, blues ao vivo. É incrível, não é caro, tem uma comidinha gostosa, bebida boa. E assim, para quem gosta de boa música, é imperdível. Jazz Bee, na Rua General Jardim, pesquisa aí, é muito legal. Sabe que a gente sentiu sua falta semana passada e eu tive que dar uma dica de restaurante aqui para o pessoal poder curtir no final de semana. Que bom que você voltou, tá restabelecido, né, Márcio? Voz perfeita. E a minha dica para essa semana, para quem quer aproveitar o feriado no melhor estilo paulistano, é o Farol de Santander. É ótimo para apreciar a vista da cidade, tem diversas atrações, tem exposições que resgatam a história, por exemplo, da cantora de rádio, a Carmen Miranda, tem a exposição da Hebe Camargo e muito mais. Lá também tem um barzinho super agradável, que é literalmente guardado a 7 chaves, o Bar do Cofre. Vale a pena conferir. Você conhece, Márcio? Não é um barzinho, é um big bar, fica no subsolo do edifício, todo rodeado pelos cofres, é espetacular. E tem os melhores drinks de São Paulo, lá tem que ir, mas ó, tem fila de espera, é lotado. Márcio está validando a minha dica, hein, pessoal? Tem que conferir. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Muito obrigado por nos assistir até o final. E obrigado pela sua audiência. Mais uma semana. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal aqui do Síndico Lab. E até a semana que vem, sexta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro marcado. Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial.